Olá, pessoal! Hoje vamos continuar com bioquímica, falando sobre as proteínas de defesa, que são proteínas muito importantes para a gente, principalmente nos dias de hoje, né? Que são as proteínas chamadas de anticorpos ou também imunoglobulinas. Os anticorpos, eles têm esse formato que a gente está vendo aqui de Y. Essa parte interna, aqui, ó, é uma cadeia grande e ela, do lado direito, é exatamente igual à do lado esquerdo. E temos aqui, são duas cadeias curtas ou duas cadeias leves, tá? Nessa parte de baixo, é uma parte que não muda, tá? Ela é constante. Já as partes variáveis aqui, ó, são as partes que mudam. Se do lado direito é igual do lado esquerdo, então elas são iguais. E elas mudam por quê? Porque esse local aqui é o local onde ela vai encaixar com o antígeno. Então, cada anticorpo vai encaixar com um antígeno específico. Então, essa partezinha aqui em cima, ó, né, é a parte onde vai ter o encaixe antígeno e anticorpo. E ela tem que ser específica para o determinado antígeno. Quem é antígeno? Antígeno é qualquer substância estranha que estimule uma resposta imunológica, que faça o seu organismo combater essa substância. Esse antígeno ele pode ser vírus, podem ser fungos, aqui temos um outro vírus também. Esse aqui é um grão de pólen, poeira, todas as substâncias que o seu organismo não reconhece e produz defesa é conhecida por antígeno. Aqui nós temos uma bactéria, então esse verde todo aqui é uma bactéria, tá? E ela está sendo atacada pelos anticorpos. Percebam que os anticorpos são esses roxinhos aqui, ó, e eles são bem pequenos. Eles não vão conseguir matar uma bactéria, mas eles vão imobilizar essa bactéria, ok? A gente vai falar disso mais adiante. Bom, o que eu gostaria que vocês reparassem aqui? Esses anticorpos aqui, ó, que estão ligados na parede da bactéria, reparem que tem um pontinho vermelho aqui na base dela, né? Que é justo aquela parte do anticorpo que muda. Esse aqui do lado, que está combatendo o pilus. Pilus seria como se fosse um cabelo. Ele é uma molécula de proteínas, tá? Que também pode agir como antígeno. Percebam que esse anticorpo, ele já mostra aqui na pontinha dele, aqui, ó, onde faz a ligação antígeno-anticorpo, eles colocaram como verde. Então, quer dizer que é um outro anticorpo agindo. E esse terceiro aqui, ele está representando a ação contra toxinas de uma bactéria. Então, nós vamos produzir anticorpos específicos para cada antígeno que o organismo vai reconhecer. Bom, como é que funciona, então, né, essa defesa do nosso corpo? A gente chama esse sistema imune ou sistema imunológico, que vocês vão aprender, vão falar um pouquinho agora com biologia B, sobre o tecido, e depois, lá no terceiro ano, vocês vão falar um pouquinho do sistema imunológico, tá? Nós aqui estamos dando ênfase à parte de proteína, de molécula, mas vou comentar num geral aí como que deveria funcionar. Então, nós temos aqui em cima os linfócitos B. Esses linfócitos, eles são produzidos e amadurecidos na medula óssea. Reparem que eles têm uns receptores aqui, ó, tá vendo, em volta deles? Então, quando eles têm esses receptores, é porque eles foram apresentados já por outras células de defesa aos antígenos. Então, eles já conseguem reconhecer quem eles vão combater. Aí eu tenho duas sequências de trabalho. Nós temos linfócitos ativados, que sabem produzir anticorpo e que vão ficar como células de memória. São células de memória. Quando a gente fala que a gente tem sistema imunológico ativado, que a gente tem memória imunológica, então, quem faz esse papel são as células de memória, os glóbulos B ativados.
E uma parte desses glóbulos B, eles se transformam em plasmócito. Então, essa azulzinha aqui, ó, tá vendo que ele tá virando, parece uma salsichinha aqui embaixo, ó? Esses são os plasmócitos. Os plasmócitos é que são os responsáveis em produzir em grande escala os anticorpos. Esses anticorpos vão para a corrente sanguínea e aí eles vão circular até encontrar o antígeno que ele precisa imobilizar. Encontrando esse antígeno, ele se encaixa com o antígeno, imobiliza, então não deixa ele atacar novas células, e aí outras células de defesa maiores que fazem um processo de destruição, que a gente vai chamar de fagocitose, veremos mais para frente. Esse glóbulo branco grandão, ele vai lá e vai destruir o antígeno e também o anticorpo, porque você já sabe produzir anticorpos daquele tipo. Então, ele pode destruir tudo. Ele vai destruir o antígeno e vai destruir o anticorpo. Então, o nosso sistema imunológico, ele trabalha em conjunto, células e molécula. Células de defesa, que são os glóbulos brancos, e as moléculas, que são os anticorpos. Esse desenho aqui eu achei bem legal, então por isso que eu coloquei, tá? Uma representação, lógico, né? Aqui eu tenho uma bactéria, estão vendo? Aqui embaixo espalhado, aí eu tenho os vírus, tá? Então, eles são os antígenos. E eles estão estimulando o nosso linfócito B, que está aqui no cantinho, já ativado, já transformado em plasmócito, e passando a produzir os anticorpos, ó, que são essas bolinhas aqui, ó. Lembrem-se que os anticorpos são específicos, tá? Isso aqui é só uma representação, mas o anticorpo vai ser específico. Para a bactéria vai ser um tipo, para o vírus vai ser outro tipo, tá bom? Isso aqui é só uma representação. Bom, percebam que os anticorpos, eles vão começar a encaixar nos antígenos, sejam vírus ou sejam bactérias, eles vão encaixar e vão imobilizar esses antígenos. Não vão deixar eles atacarem novas células. E aí, vem uma célula do sistema de defesa, uma célula grandona, aqui, ó, que vai fazer o processo da destruição, que a gente chama de fagocitose. Então, olha aqui, parece, tá vendo que parece que ele já está abraçando essa bactéria, ó, e ele vai fazer isso mesmo, ele vai abraçar e ele vai destruir essa bactéria junto com os anticorpos que estiverem grudados nele. Não tem problema, pois o nosso linfócito B tá aqui, ó, já produzindo, né, os anticorpos, ele já ficou de memória, então ele já sabe fazer os anticorpos. Então não tem problema nossa célula de defesa aqui em cima destruir alguns anticorpos, porque a gente produz mais. O que importa é que ele está destruindo o antígeno. É isso que vai importar pra gente. Beleza? Bom, como é que funciona, então, esse sistema, né, de resposta? Então, primeiro, a célula B, ela vai ser apresentada ao antígeno, ela vai ser estimulada, ela vai ser ativada, aí ela vai passar a produzir, a se transformar, né, em plasmócito e produzir os anticorpos. Percebam que, ó, desde o dia da infecção, que a gente conta zero, até uma produção efetiva de anticorpos, foram mais ou menos aí 7 dias. E a gente percebe isso, né? Quando a gente pega uma gripe, por exemplo, né? Que a gente leva um tempo para melhorar. Porque essa melhora é o seu organismo te defendendo. É o seu organismo produzindo os anticorpos para conseguir ajudar a eliminar esses vírus. IgG, IgM, que às vezes vocês até já fizeram exames de sangue que aparecem essas siglas, que significa imunoglobulina do tipo G, imunoglobulina do tipo M, são os anticorpos, tá bom? Bom, esses anticorpos imobilizam os antígenos são destruídos e a curva depois cai. Lembrando que a gente fica com memória das células de defesa, tá? Não guardamos todos os anticorpos que a gente consegue fabricar. Uns anticorpos e outros a gente guarda, mas o que conta mesmo como memória imunológica
são as células de defesa. Caso você venha encontrar de novo esse antígeno, a sua célula de defesa, ó, célula de memória, já está aqui, conhece o antígeno e rapidamente estimula a produção de anticorpos. Vamos ver aqui, ó, esse pico, aí 3 dias, ó, de 0 a 3 dias. Então, a segunda vez que você entrou em contato com esse antígeno, a produção de anticorpo foi bem mais rápida, em 3 dias, e percebam que a quantidade de anticorpos também foi bem maior, aqui ó, do que da primeira vez que você produziu. E aqui a gente mostra então uma resposta imunológica primária e uma resposta imunológica secundária. A resposta secundária ela é mais efetiva, tanto que muitas vezes a gente nem percebe que entrou em contato com o vírus. Por isso que a gente fala, eu só pega catapora uma vez na vida, só pega rubéola uma vez na vida, né? Porque na verdade a segunda vez que você entrou em contato, a terceira, a quarta, se o seu sistema imunológico está efetivo, está funcionando bem, ele vai trabalhar e você nem vai perceber que entrou em contato com esse vírus, por isso você não vai ficar doente.